Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Prof. Renata Tiroli, mais uma semana aqui. Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Nessa semana nós vamos ver um assunto super importante. Nós vamos estudar proporcionalidade, assunto que vocês vão usar demais na sequência dos nossos conteúdos. Então pegue o seu material, se organize aí e vem comigo. Vamos organizar a nossa aula de hoje, então? Atenção! Assuntos. Nós vamos iniciar a aula vendo proporcionalidade, situações que envolvem proporcionalidade. Depois, nós vamos definir o que é uma proporção na matemática. E, para finalizar, nós vamos estudar a propriedade fundamental das proporções. Sabe aquela regrinha de multiplicar cruzado? Mais ou menos isso, ok? Vamos iniciar, então? Bora começar então, proporcionalidade. Observe com atenção a seguinte situação. A prof colocou aí na tela para vocês uma receita de um suco. Parece muito saboroso, um suco de melancia. E aí nós vamos começar falando num rendimento de 3 copos com 250 ml cada copo. Então preste atenção. A prof agora colocou uma tabela em relação aos rendimentos. Para 6 copos seriam necessários 1 litro de água, 400 gramas de melancia, 1 limão e 4 cubos de açúcar. Isso para que tivéssemos um rendimento de 6 copos. Agora nós vamos preencher a tabela para um rendimento que corresponde à metade do inicial, 3 copos. Então, pensando dessa maneira, eu teria que ter exatamente a metade das quantidades das quantias estabelecidas inicialmente para 6 copos. Concordam comigo? Então, ao invés de usar 1 litro de água, eu usaria meio litro de água. Ao invés de 400 gramas de melancia, a metade, 200 gramas. Ao invés de 1 limão, meio limão. E 2 cubos de açúcar. Portanto, galerinha, nós usamos uma situação que envolve proporcionalidade. Se eu tenho que ter 6 copos, eu usaria determinadas quantidades, rendimentos. Para metade, para 3 copos, eu necessito exatamente da metade das quantidades iniciais, ok? Então, olha só, para preparar a metade da quantidade de sucos, de copos, precisaremos exatamente da metade das quantias selecionadas inicialmente. Isso é proporcionalidade. Olha só, agora vamos pensar para 12 copos com a mesma quantia, 250 ml cada. 6 copos, eu teria que usar 1 litro de água, 400 gramas de melancia, 1 limão e 4 cubos de açúcar. Agora nós vamos pensar para 12 copos. Galerinha, nós estamos dobrando a quantidade agora, o rendimento, ok? Então vamos lá. 2 litros de água, o dobro de 1, o dobro de 400, 800 gramas de melancia, o dobro de 1 limão, 2 limões e o dobro de 4 cubos de açúcar, 8 cubos de açúcar. Ou seja, quando nós calculamos o dobro do rendimento, nós tivemos que dobrar as quantidades necessárias para a produção desse suco. Então, lá na primeira tela, nós vimos que nós queríamos a metade do rendimento, portanto, usamos a metade das quantias selecionadas, né? Agora eu quero o dobro, então eu dobrei as quantias selecionadas. Isso, galerinha, é proporcionalidade. Ok? E se nós quisermos agora um rendimento de 18 copos de suco, o que deveria acontecer com as quantidades de ingredientes da receita original? Vamos pensar juntos? Bom, vamos pensar juntos então. O nosso objetivo agora é calcular a quantidade de ingredientes que nós vamos usar para a produção de 18 copos desse suco. Ok? A quantia inicial da receita original produzia um rendimento de 6 copos e agora nós estamos triplicando essa quantia. 3 vezes 6, 18 copos. Portanto, a pergunta é, se quisermos um rendimento de 18 copos, o que nós teríamos que fazer com as quantidades baseadas nos ingredientes lá da nossa receita original? Galerinha, nós temos que triplicar todas as quantidades. Nós queremos a produção do triplo do rendimento de 6 copos. Olha só, se para 6 copos nós usávamos 1 litro de água, agora nós usaremos 3 litros de água, o triplo de 1.
Se para 6 copos nós usávamos 400 gramas de melancia, agora nós precisamos do triplo dessa quantidade, 1.200 gramas de melancia. Se para 6 copos nós usávamos um único limão, agora nós precisamos de 3 limões. E precisamos de 12 cubinhos de açúcar. Ou seja, galerinha, nós estamos triplicando todas as quantidades. Fácil, né? E aí, agora, a gente vai pensar apenas na quantidade de água dessas receitas, ok? Em litros. Olha só. Número de copos. Para 6 copos, 1 litro de água. Para 12 copos, 2 litros de água, o dobro. Para 18 copos, 3 litros de água, o triplo baseado na quantidade original. E aí, pessoal, da primeira para a segunda coluna, o número de copos de suco dobrou. Assim, a quantidade de água em litros também dobrou. Como ambos dobraram, nós temos uma igualdade entre duas razões. Na primeira razão, que é a comparação de grandezas, no caso aí, quantidades de copo. 6 copos na primeira receita, dobramos para 12. Corresponde a uma igualdade. 6 copos, 1 litro de água. 12 copos, 2 litros de água. E nós temos aí igualdade entre duas razões. Quando isso ocorre, nós temos uma proporção. Olha só agora, analisando a mesma tabela ainda. Agora, da primeira para a terceira coluna, nós triplicamos a quantidade de copos. Portanto, nós estamos triplicando a quantidade de água em litros que será utilizada. Como ambos triplicaram, nós também, nesse caso, temos uma igualdade entre duas razões. Para 6 copos eu usava 1 litro de água, 18 copos, 3 litros de água. Então, aqui nós também temos uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. Galerinha, então, o que é uma proporção? Qualquer uma das igualdades que nós mostramos anteriormente é uma proporção. Atenção aí na tela, olha essas igualdades novamente aí. 6 está para 12, assim como 1 está para 2. 6 está para 18, assim como 1 está para 3. Nós temos duas proporções, então uma proporção corresponde a uma igualdade entre duas razões. Nós temos igualdade entre duas razões, nós temos proporção. E aí as proporções, elas possuem os termos. Nós temos nessa proporção que eu coloquei aí para vocês, representada por letras, algebricamente, A e D sendo os extremos da proporção e B e C sendo os meios dessa proporção. Agora atenção, vamos ver como nós lemos uma proporção. Como podemos ler, então, uma proporção? Lemos assim, A está para B, assim como C está para D. Molezinha, né, galera? Vamos lá, então, para um exemplo bem bacana, que vocês já vão entender bem. Essa miniatura, a do carrinho, ficou com 21 centímetros de comprimento por 6 centímetros de altura. Gustavo sabe que o carro original possui 504 centímetros de comprimento por 144 centímetros de altura. Percebam que nós temos a medida da miniatura, do comprimento e da largura e do tamanho original do carro. Item A. Qual a razão entre as medidas do comprimento da miniatura e do carro original? Galerinha, razão, nós lembramos de fração, comparação, divisão. E a ordem é muito importante na razão. Então, nós vamos montar a comparação entre os comprimentos. Primeiro da miniatura, depois o tamanho original, nesta ordem. Vamos lá, então. 21 está para 504. 21 centímetros de comprimento da miniatura, 504 centímetros, comprimento do tamanho real. E aí eu vou simplificar essa fração, dividindo toda ela por 21. E eu obtenho 1/24. Fácil, né, galera? Forma irredutível. Continuando. Continuando, item B.
Qual a razão entre as medidas da altura da miniatura e do carro original? Galerinha, lembrar, razão, fração, importa a ordem. Montamos primeiro a altura da miniatura, que corresponde a 6 centímetros, depois a altura original, que corresponde a 144 centímetros. Se a gente simplificar essa fração, 6, 144 avos, dividindo toda ela por 6, nós vamos obter 1,24 avos. Tranquilo até aí? Agora observe o item C. Antes de simplificar as frações nos itens A e B, escreva uma proporção. Galerinha, antes de simplificar a fração, a razão que representava os comprimentos da miniatura e o tamanho real, nós tínhamos 21,504 avos. Quando nós simplificamos essa fração, vocês devem lembrar, nós obtivemos 1,24 avos. Quando nós montamos a razão agora no item B das alturas, nós obtivemos a seguinte fração, a seguinte razão, 644 avos, que simplificando também correspondeu a 1,24 avos. Ou seja, galerinha, nós temos uma igualdade entre duas frações, entre duas razões. Quando nós temos uma igualdade entre duas razões, nós temos proporção. Perceberam ali? Olha só agora, bastante atenção no item D. Qual o produto dos extremos dessa proporção? Eu vou reescrever essa proporção na forma de uma divisão. Ou seja, galerinha, ao invés da prof escrever as frações, eu vou escrever divisões, porque a fração ela corresponde a uma divisão. Então, eu escrevi 21 dividido por 504 é igual a 6 dividido por 144. Quando nós escrevemos uma proporção dessa forma, na forma de uma divisão, de divisões, fica bem mais fácil para a gente identificar os extremos e os meios da proporção. A prof destacou em verde os extremos dessa proporção, estão nas extremidades, o 21 e o 144. Os meios correspondem aos termos 504 e 6. Ok? E aí, agora nós vamos fazer o produto, calcular o produto dos extremos, do 21 e o 144. Tanto faz se você vai fazer 21 vezes 144 ou 144 vezes ou 21. O resultado será o mesmo, 3.024. Agora, o item E, nós vamos calcular o produto dos meios dessa proporção. Meios que nós identificamos em rosa, 504 e 6. Produto, multiplicação, 504 vezes 6 ou 6 vezes 504, que também corresponde ao quê? 3.024. Então, nós podemos afirmar que ao comparar os resultados obtidos, nós encontramos exatamente resultados iguais. Ou seja, galerinha, em toda a proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Em toda a proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a propriedade fundamental das proporções. A gente fala na prática que a gente multiplica cruzado e aí a gente tem essa propriedade fundamental. Lembrando aí, se liga aí, produto dos meios é igual ao produto dos extremos ou, na prática, multiplicamos cruzado. Vamos praticar um pouquinho? Olha um exemplo que a prof colocou aqui. Determine o valor de x na seguinte proporção. X está para 21, assim como 2 está para 3. Nós temos uma igualdade entre duas razões, portanto, nós temos uma proporção. Quem são os nossos extremos? X e 3. Quem são os nossos meios? 21 e 2. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, portanto, vamos multiplicar cruzado. Galerinha, eu dou uma dica. Eu gosto de começar multiplicando por onde eu tenho letra. Então, eu vou multiplicar 3 vezes o x, isso deverá ser igual, porque é uma igualdade entre duas razões, a 21 vezes 2, ou 2 vezes 21. 3 vezes x, 3x. 21 vezes 2,
42. O que é que nós temos aí, moçada? Uma equação. É equação porque tem letra e tem igualdade. Para resolver essa equação, basta nós isolarmos a incógnita, o x. E para isolar, para deixar sozinho o x, o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo, fazendo a operação inversa. Nós ficamos com x igual a 42 dividido por 3. Portanto, o nosso primeiro termo ali naquela proporção corresponde a 14. Fechou? Moleza, né, galera? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Não pode esquecer, multiplicamos cruzado. Galerinha, chegamos ao fim da nossa primeira aula, da nossa aula 1. A prof espera que vocês tenham compreendido assuntos estudados, proporcionalidade, o que é uma proporção e propriedade fundamental das proporções. Só que para a gente treinar agora um pouquinho, nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos praticar. Eu espero vocês na aula 2, galerinha. Beijo, até daqui a pouco.